Ok. É, tá todo mundo me ouvindo bem, certo? Sim. Ok, vamos lá. Então, pessoal, esse mini curso que a gente vai ver agora, ele tem sido meu objeto de estudo aí já durante um ano, né? E se destina a passar os conceitos mais básicos e elementares de proteção de dados e da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? É, em função do tempo, eu friso bem que é um curso sobre fundamentos, tá? Aprofundamentos a gente pode fazer em outras edições do curso. Para quem não me conhece ainda, né? Faltou me apresentar, eu sou Tiago Avelino, trabalho na Biblioteca Central da Universidade Rural, e mais especificamente no setor de atendimento ao usuário, né, na coordenação de atendimento ao usuário. Em caso de dúvidas, vocês fiquem à vontade para interromper. Eu acredito que seja melhor tirar a dúvida no momento em que ela acontecer. Eu vou tentar tirar no momento. Se a gente não conseguir, a gente tenta responder em outro momento. Eu estou aqui gerenciando duas telas, então eu peço aqui a licença de vocês. Eu vou fechar minha câmera, porque senão vocês vão ficar me vendo aqui de perfil, tá? Mas no final eu abro a câmera novamente para gente conversar melhor. Então, gente, vamos lá. O conceito, o objetivo do curso, perdão, é passar os conceitos básicos e elementares sobre proteção de dados, é, os, o- os princípios também, né, o básico sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e também como é que isso impacta nos nossos serviços no âmbito do CIB da Universidade Rural, né? Numa breve introdução, né, do porquê que a gente conversa sobre esse assunto, a proteção de dados se faz necessária porque a gente tem vivido uma sociedade em rede, né, como já dizia Manuel Castells, onde a tônica é a produção e uso intensivo de dados, né? Então, nesse cenário de uso e produção intensiva de dados, a gente está o tempo todo com nossos dados trafegando e sendo expostos a diversos riscos de segurança, né? Diversos tipos de ataque, inclusive. E a LGPD existe, ela surgiu, ao contrário do que é, a princípio possa parecer, ela não surgiu para proibir tráfego de dados, ela surgiu, na verdade, para disciplinar o uso, né, para que o uso seja feito de uma forma responsável e segura. Pronto, aqui eu trago para vocês uma linha do tempo do conceito de privacidade, né? Na verdade, esse histórico aqui ele mostra para gente que a LGPD ela não surgiu do nada. Ela, na verdade, é um marco de um processo evolutivo que começou ainda no final do século XIX, né? Com a publicação desse artigo de O Direito à Privacidade, né? De Warren e Brandeis, de 1890, foi publicado na Revista de Direito de Harvard. É, e esse artigo foi considerado paradigmático, né, como o marco inicial do conceito de privacidade. Para esses autores, que inclusive o Brandeis chegou a vir a ser ministro da Suprema Corte Americana, nesse artigo eles defendiam a ideia de que a privacidade consistia no direito de ser deixado só, né? Então, a privacidade, nesse momento inicial, ela tem essa concepção do foro íntimo, né? De proteger aquela esfera mais íntima do indivíduo.
E durante muito tempo esse foi o entendimento predominante, né, até que já em 1983 houve uma decisão da Suprema Corte alemã sobre o uso dos dados do censo, né, onde se questionava o uso dos dados obtidos através do censo para outras finalidades distintas, né, distintas inclusive do consentimento que foi dado, né, das pessoas que participaram do censo. Elas participaram do censo, respondiam aquela série de perguntas para uma finalidade específica que era a elaboração do censo. O governo alemão quis utilizar esses dados para outras finalidades, isso foi questionado na justiça, e aí saiu essa decisão da Suprema Corte, né? Foi outra decisão paradigmática, porque ela representou a evolução do conceito de privacidade para além do direito de ser deixado só. Essa decisão apresentou um novo conceito chamado autodeterminação informativa, né, que, apesar desse nome talvez um pouco difícil, nada mais representa do que o controle do fluxo sobre os dados que nos digam respeito, né? Então, essa é a ideia de autodeterminação informativa, que cada indivíduo tenha o controle sobre o fluxo dos seus dados, né? Seja num sistema informatizado ou não, como era o caso em 1983, né? E essa evolução do conceito de privacidade, né, ela veio se irradiando ao longo do tempo nas legislações vindouras. O nosso Marco Civil de 2014 já fazia a menção a uma futura lei de proteção de dados, né, que depois só veio a ser elaborada em 2018. Em 2016, tivemos a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né, o GDPR. Ele também é muito importante para a gente, porque primeiro ele inspirou a criação da nossa lei, mas ele não só inspirou, como ele impulsionou a criação da nossa lei. Já que o GDPR ele tem uma aplicação chamada extraterritorial, né? Nessa aplicação extraterritorial, qualquer empresa, entidade, órgão que fizer tratamento de dado pessoal de cidadão europeu ou de um cidadão situado na União Europeia, né, ou vai fazer uma transferência de dados, qualquer atividade, né, relacionada a dado, qualquer atividade de tratamento relacionada a dado que envolva o espaço europeu ou os cidadãos europeus, o GDPR se aplica, né? Então, o Brasil teve que se apressar em elaborar sua lei, porque do contrário a gente teria impacto econômico, né? Nossas empresas e organizações estariam impedidas de realizar negócios com membros da comunidade europeia. E, finalmente, a gente tem a aprovação da lei, da LGPD em 2018. No entanto, ela só passou a vigorar em 2020, né, em plena pandemia. Esse período de 2 anos aí foi destinado para que as organizações se adequassem, né, às normativas da lei. E somente em 2021 a totalidade da lei entrou em vigor, né? A última parte a entrar em vigor foi justamente a parte das sanções que podem ser aplicadas. Pessoal, eu tenho uma tendência a falar muito, então se eu falar muito rápido, se vocês não entenderem alguma coisa, fiquem à vontade, tá? É só falar. Vamos lá, adiante. Não é possível não é possível entender a proteção de dados e a LGPD, por consequência, se a gente não internalizar alguns conceitos bem elementares, né? O primeiro deles, e mais importante, é o de dado pessoal. O dado pessoal é toda a informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, né? E essa diferenciação e esse âmbito
de aplicação desse conceito ele é bem relevante, porque uma informação identificada, né, uma pessoa identificada, melhor dizendo, é aquele dado que individualiza completamente você. Então, o seu nome completo, o seu CPF, são informações que vão identificar você perfeitamente dentre o Brasil inteiro, dentre o mundo inteiro. Né? Já a informação identificável é uma informação que pode ser cruzada com outro banco de dados e resultar na identificação do indivíduo. Por exemplo, o endereço IP, todo mundo que está aqui conectado, né, tem um computador com um número IP atribuído. Então, esse endereço IP pode ser cruzado com dado de um provedor de serviços até chegar na identificação da pessoa, placa de um carro. Né, também é outro tipo de dado que pode ser considerado dado de pessoa identificável. Né? A gente cruza com outras bases e consegue chegar até o indivíduo. Dados sensíveis, acho que o nome é um pouco autoexplicativo, né? Eu comecei aqui o slide elencando, né? São dados sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, política, filiação a sindicato, dados sobre saúde, vida sexual, biometria, informações genéticas. Todas essas são consideradas informações sensíveis, né? Dados sensíveis. E por que dados sensíveis? Dados sensíveis porque são informações que, se passadas adiante por quem não de direito, podem resultar em discriminações, discriminações ilícitas, né? Perseguições e coisas de toda a ordem. Então, são informações sensíveis. A gente vai ver mais para frente, dentre os princípios, que um dos princípios é o da necessidade, então a gente deve fazer coleta de dado pessoal apenas e tão somente daquilo que for necessário para a nossa atividade, e os dados sensíveis estão inclusos nisso. O que quer dizer? Quer dizer que a gente só deve solicitar dados sensíveis quando aquilo for realmente necessário, realmente indispensável para a prestação do nosso serviço. Tá? O último item listado aí, né, que exigem maior proteção, eles exigem realmente maior proteção por conta dessa eventual discriminação que pode vir a acontecer, e também porque nós somos, né, nós enquanto instituição, nós somos responsáveis pela guarda e manutenção desses dados. Né? Então, se a gente pega um dado sensível e por uma falha de segurança nossa, esse dado vaza, a instituição pode ser responsabilizada por isso. Então, ele exige tanto do ponto de vista da privacidade do indivíduo, como do ponto de vista de resguardo da instituição. E se vocês observarem direitinho, tem uma palavra aí marcada de vermelho, que são dados de menores. Né? Isso aí é uma preocupação muito grande que todo mundo que trata dado pessoal tem que ter. Por definição, os dados de menores são todos considerados sensíveis. Então, a proteção tem que ser redobrada no trato desses dados, tanto no trato como na guarda, na manutenção desses dados. Né? E a gente, enquanto instituição de ensino, né, eventualmente a gente recebe alguns alunos aqui menores. Acho que eu já vi aluno aqui com 16 anos, já vi aluno também com 17 anos. Tem alunos do CODAI também, né, que fazem uso dos nossos sistemas acadêmicos, e boa parte deles me parece que são adolescentes. Então, isso é uma preocupação que a universidade tem que estar antenada. Então, resumindo, a LGPD se destina ao tratamento, né, ao tratamento não, perdão, ao regramento do uso de dados pessoais, e eu vou fazer uma ressalva, que é o seguinte,
A LGPD ela se destina a tratamento de dado pessoal realizado no âmbito do interesse econômico. Então, assim, quando a gente está tratando um dado pessoal e esse tratamento de dado pessoal não tem finalidade econômica, não se aplica a LGPD. Um exemplo disso é uma lista de uma festa, uma lista de convidados de uma festa, de um casamento, né? Isso é uma finalidade privada, não há finalidade econômica. Então, esses dados eles podem ser tratados sem o rigor da LGPD, mas sempre que houver o elemento econômico envolvido, ela se aplica. Como está escrito aí, tanto para o setor público quanto para o privado, e ela tem esses objetivos, né, listados de respeito à privacidade, e como eu comentei, o, o respeito à privacidade, né, perdão, a evolução do conceito de privacidade que levou a gente até a proteção de dados pessoais, se preocupa também com a liberdade de expressão, com todos os contornos sensíveis que a gente tem aí nesse momento que a gente vive, quanto ao conceito de liberdade de expressão, né? E também ela se preocupa com o livre desenvolvimento da personalidade, né, das pessoas naturais, porque se você protege efetivamente as pessoas e seus dados contra o uso indevido e não autorizado, né, você está evitando aí que a pessoa seja vítima de uma série de coisas, como golpes, manipulação, né, por plataformas e algoritmos. Pronto, não sei se vocês observaram, eu já falei várias vezes sobre um termo chamado tratamento de dados. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar isso, eu tive uma dificuldade de entender o que seria um tratamento de dados. Vi várias definições, inclusive a própria lei tenta aí, né, no artigo 5º, inciso 10 da LGPD, mas a melhor e mais simples definição que eu encontrei até então para tratamento de dado pessoal é essa: um verbo seguido da palavra dados. O que quer dizer isso? Pense em qualquer verbo de ação, né? Qualquer verbo representando uma ação, seguido da palavra dados. Então, salvar dados, armazenar dados, transferir dados, apagar dados, eliminar dados, duplicar dados, tudo isso é um tratamento. Então, qualquer ação que você vá fazer com dado é um tratamento de dado. E quando envolver dado pessoal, naturalmente vai ser um tratamento de dado pessoal. Ficou claro essa parte? Isso aí é bem importante. Pronto, gente. Sobre princípios, que eu já cheguei a comentar um pouquinho aí sobre o da necessidade, princípios são, na minha visão, uma coisa bem de quem vem assim da área do direito, princípios são vetores interpretativos. A gente, para extrair o melhor significado, né, do que está escrito na lei, a gente tem que ter em mente quais os valores, quais os princípios de quem a elaborou, né? São vários, essa lista aí traz só alguns que eu pontuei como os principais, né, começando pelo da finalidade. O princípio da finalidade, no âmbito da LGPD, afirma que todo tratamento de dado deve ser realizado para uma finalidade específica e informada. Tá? Então, quando a gente solicita um dado, a gente não pode solicitar o dado deixando o uso desse dado em aberto. A gente tem que dizer qual é a finalidade. A finalidade é um cadastro. Pronto. Então, você vai solicitar os dados para cadastro. E esses dados não devem, não podem ser usados para outra finalidade. A ideia é apenas essa. O princípio da adequação está diretamente relacionado, né? O tratamento que você vai dar
tem que ser adequado à finalidade pretendida. Né? Se a sua finalidade é tutelar, por exemplo, se a sua finalidade é apenas fazer um contrato de compra e venda, então, né, não há necessidade, por exemplo, não seria adequado, e aí a gente está falando de dois princípios já, né, adequação e necessidade. Nem seria necessário, nem seria adequado você estar tratando dados, por exemplo, sobre saúde, sobre estado civil de uma pessoa para um contrato simples de compra e venda, né? Não vou nem considerar a hipótese de bens imóveis, mas um contrato simples de compra e venda não se faz necessário isso. Então, você tem que atender a todos eles. A gente falou da finalidade, adequação, né? Se você está tratando dado sensível, por exemplo, então o tratamento que você vai dar a esses dados tem que ser adequado. Você tem que garantir a segurança e o sigilo desses dados, né? A necessidade, a gente já comentou, né? Esse princípio aí se baseia na ideia de que a gente deve trabalhar com o mínimo possível ou o mínimo necessário de dados, né? Não faz sentido, como eu acabei de falar, para um contrato de compra e venda você exigir dados sobre saúde e vida sexual do indivíduo. O princípio da transparência também é autoexplicativo, né? Ele diz que as informações devem ser claras, precisas e acessíveis, né? E o acessíveis aí é algo interessante, né? Acessível para todos os públicos. Então, desde da pessoa com deficiência ou até mesmo a pessoa que não possui deficiência, mas tipo essas informações têm que ser prestadas de uma maneira intuitiva, né? Isso não pode ser algo escondido e difícil de ser exercido. Esse último princípio que está aí, o princípio da segurança, eu acho ele bem relevante, porque esse princípio aí, ele é digamos, o ponto de contato entre o direito e a tecnologia. Né? Como eu falei agora há pouco, quando eu estava conversando sobre dados sensíveis, né, os dados que ter, eles têm que ser armazenados e tratados de uma maneira segura. Né? Então, o princípio da segurança diz isso. Você tem que adotar todas as medidas administrativas e técnicas necessárias para a proteção desses dados. De todos os dados, dos sensíveis, mais ainda. Por fim, até só um minuto, gente. Eu vou tomar um gole d'água aqui. Gente, se algum de vocês tiver uma dúvida, fique à vontade para falar, tá? Eu vou falar igual a Vânia no curso da manhã. Ou tá muito bom ou tá muito ruim. Porque aqui eu não estou vendo movimentação nenhuma. Mas vamos lá. Entrei agora e estou achando muito bom, viu, Tiago? Oi, Maria. Que bom. Vamos junto. Vamos continuar. Aqui, falando sobre as bases legais, é outro ponto bem importante da LGPD e que demanda alguma atenção nossa. O princípio básico é o seguinte: a LGPD ela não proíbe o tratamento de dados, ela vem para disciplinar. E essa disciplina tem que ser feita com base na lei. A lei dá 10 alternativas de você tratar um dado pessoal. 10 formas de justificar o uso. Apenas uma dessas 10 depende de consentimento do titular. É exatamente essa primeira que está aí listada. Consentimento do titular. Todas as demais bases legais não necessitam de consentimento. Isso é um ponto interessante e importante para entender as demais bases. Eu também não listei todas, né? Como eu falei, são 10. A gente tem
um tempo apertado. Pois não, Maria, pode falar. Seu microfone, você consegue abrir? Ah, abri sim, desculpa, porque eu fui levantar a mão e esqueci o microfone. Fique à vontade. Vê só, uma das coisas que eu não sei se você chegou a ver, a estudar isso, minha curiosidade é a seguinte: a gente tem dentro dessas opções das bases legais para o uso dos dados. Eu fiz eu escutei algumas palestras e uma das pessoas disse assim, a última coisa que a gente deve solicitar para a questão de uso de dados é solicitar consentimento do titular, porque se ele deixar de consentir, você não faz mais nada. Para a gente hoje, nas universidades, para povoamento, a gente precisa do consentimento, de alguma forma, para ter um termo de autorização. Dentre essas opções que tem hoje na legislação, a gente tem alguma que seja, como é que a gente chama? Adequado. Automática, eu quero dizer assim, que a gente possa usar por uma questão de divulgação da ciência, de compartilhamento da ciência, ponto da ciência aberta, que deixe de exigir o consentimento exclusivo do titular. Você vai para a história do direito autoral, mas não é essa a questão. Certo. Mantém-se o direito do autor, mas a publicidade e a publicação da produção. Tem algum desses itens? Você chegou a ver alguma coisa com relação a isso? Essa é a minha pergunta. Joia, Maria, obrigado. Pronto, seguinte, foi ótima a tua pergunta porque é exatamente sobre o que eu ia conversar. Se você observar, o consentimento nesse slide ele está destacado em azul, exatamente por conta do que você falou. Via de regra, o consentimento não é que ele não possa, ele pode ser usado, porém ele tem que ser usado com muita cautela, porque esse consentimento é um consentimento qualificado. Ele tem que reunir alguns elementos. Né? Deve ser um consentimento livre, expresso, informado e inequívoco. E para uma empresa, para uma instituição, comprovar isso num processo, seja perante a autoridade nacional, seja num processo judicial, é bastante complicado de se provar isso. Além do mais, tem essa outra questão que você comentou. É um direito que a gente vai ver mais adiante, é um direito do titular, é, revogar esse consentimento a qualquer momento e não precisa justificar. Então, se eu trato o dado apenas com base no consentimento, a gente pode ser surpreendido lá no futuro com a revogação como essa, né? Ou, de repente, o entendimento da organização, o consentimento cumpre esses requisitos que eu comentei, né? Livre, expresso, inequívoco e informado, mas esse pode não ser o entendimento da autoridade e você acabar penalizado com isso. E aí vem, respondendo, acho que o último item da tua pergunta, né? Existe sim, existe uma base legal específica, uma das 10, no artigo 7º da lei, que é a base legal para o tratamento de dados em pesquisas científicas e acadêmicas. Acho que eu consegui te responder. Sim? Perfeitamente. Chega, eu fiquei feliz aqui agora. Que bom, Maria, que bom. Então, acho que eu acabei de comentar aqui sobre a base do consentimento, né? A gente tem essa outra base aqui, que é a obrigação legal ou regulatória. Lembrando que apenas o consentimento, né? apenas essa primeira exige consentimento, então todas essas outras que eu estou comentando aqui, não há que se falar em consentimento do usuário, né? Obrigação legal regulatória, então, se existe uma lei te autorizando ou te determinando a tratar determinado dado, é uma base legítima também, você pode fazer isso independente de consentimento. Essa terceira base, eu acredito que seja uma base que, se não em todas as atividades, mas em boa parte das atividades da universidade, ela pode ser utilizada, porque a gente é uma instituição finalística, vamos dizer assim, né, na execução da política pública de educação, que é uma das bases lá do artigo 7º, execução de políticas públicas.
Então, acho que para boa parte das nossas atividades a gente pode usar essa base. Essa quarta base que está aí listada, a tutela da saúde, é uma base específica para o pessoal de saúde, né, médicos e demais profissionais de saúde. De repente é uma base também que pode ser muito utilizada pelo pessoal do DQV, né? A gente tem atendimento médico, psicológico, não sei se odontológico também lá. Então, é outra base que pode ser usada. E, por fim, essa base do legítimo interesse aí, ela é uma base também bem relevante, porque talvez seja a base mais utilizada pelas empresas da iniciativa privada, porque ela se baseia na ideia de um relacionamento seu com a empresa que justifique o tratamento dos dados. Exemplo, você, por exemplo, acessa o site da Samsung e faz um cadastro lá. Então, considera-se legítimo interesse a Samsung usar esses dados seus que você forneceu no cadastro para te enviar sugestões de produtos com base nos teus interesses, né? Ou então você pode apenas ter feito o cadastro, você pode ter comprado também, por exemplo, você comprou um notebook na Dell. Então a Dell pode pegar esses dados seus que ela usou nessa execução de contrato de compra e venda, usar o legítimo interesse para te enviar propaganda, né, para te enviar marketing, para você comprar um teclado, um mouse, um periférico adicional. Então, essa base do legítimo interesse ela é muito usada no setor privado, e esse nome, pelo menos para mim, ele soa um pouco abstrato demais, né? Legítimo interesse. Então, assim, é um adendo que eu faço. O legítimo interesse é uma ciência, eu diria, né? Existem 4 fases, né? Numa situação prática, quando uma empresa vai usar isso, né? É, o jurídico, o, o DPO, né? Que é o oficial de dados da empresa, eles conversam, né? E fazem um teste em 4 fases. Existe um teste com 4 fases que, se atendidos os requisitos nessas 4 fases, considera-se aquele interesse como legítimo. Então, ele é usado para esse tipo de finalidade, porém, o uso deve ser criterioso também, né? Não dá para jogar qualquer coisa dentro do legítimo interesse, porque, novamente, né, em sede de um processo perante a autoridade nacional ou num processo judicial, a empresa pode vir a ser responsabilizada por isso. Se eu não estiver enganado, acho que tem alguma movimentação aqui no chat, né? Que, como nossos dados, Elinei, né? Como nossos dados são vazados para golpistas. Você acha que existe algum tipo de esquema de compra de dados ou algo do tipo? Elinei, olha, a LGPD surgiu, entre outras coisas, para evitar que isso aconteça, né? Existia muita história sobre compartilhamento de dados, né? De algumas empresas, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu assinei, na época era a Oi, eu assinei um combo da Oi, era telefone fixo com internet. Acho que, tipo, instalaram numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu estava recebendo telefonema da Sky oferecendo plano de TV para mim, me procurando no número novo, que eu tinha tido o número instalado no dia anterior. Então, acredito eu que muito aconteceu justamente vamos dizer, nesse mercado aí, eu não vou nem dizer ilegal, mas vou dizer nesse mercado informal que existia
entre as empresas, né? De passar dados uma para outra. E depois vieram, assim, casos de incidentes de segurança, efetivamente, né? Vazamento mesmo. Alguém hackeou, achou uma vulnerabilidade lá no sistema, conseguiu acessar uma base de clientes, pegou aqueles dados ali e saiu replicando pela internet. Então, sim, eu acredito que hoje isso já diminuiu um pouco, ainda existe, mas já diminuiu. Só que vazamento de dado pessoal é uma coisa interessante, porque uma vez vazado, não tem mais como voltar atrás. Então, aquele dado que vazou, né, se você tem alguns dados pessoais seus, como, por exemplo, nome e telefone, vazou. Então, assim, quem teve acesso, né, normalmente tem uma cópia disso e pode sair repassando isso adiante. Então, é um desafio realmente. Eu estou vendo que tem outra pergunta aqui tua. Você acredita que a internet facilita essa coleta de dados para golpistas? Poderia comentar um pouco sobre? Acho que eu já conversei um pouco sobre isso, né, Linei? A LGPD surgiu justamente para tentar disciplinar isso, né, diminuir isso. Pronto. Falei aqui sobre legítimo interesse, vamos adiante. Aqui. Direitos dos titulares, né? Lembrando agora do que a Maria comentou, né? O último item que está listado aí é a revogação do consentimento. É um direito do usuário, ele pode exercê-lo a qualquer momento, não precisa de nenhuma justificativa. Então, é um direito do titular, e esse direito do titular, digamos assim, é mais um forte elemento para a gente não fazer uso, não fazer tratamento de dados usando a base do consentimento, né? E sobre os direitos, essa lista aí também não é exaustiva, tá? É um rol apenas exemplificativo, são vários direitos listados lá no artigo 18 da lei, sendo que esses dois primeiros eles costumam ser exercidos conjuntamente, né? É um direito do titular de dados entrar em contato com a empresa e questionar se existe dado dele lá sendo tratado e quais são esses dados, né? Ou seja, esses dois aí eles costumam ser exercidos em conjunto. Solicita a confirmação da existência e o acesso aos dados. Também é direito corrigir dados, né, que porventura estejam errados, incompletos, desatualizados. Pois não, Maria, o termo pesquisa está vinculado ao órgão de pesquisa. E a dispensa do consentimento está no artigo 11. No caso do artigo 11, Maria, o artigo 11, ele fala sobre bases legais para tratamento de dados sensíveis, tá? Boa parte das bases que a gente tem no artigo 7º, elas se repetem no artigo 11, sendo que as do artigo 11 são especificamente para tratamento de dados sensíveis. Entendi. Certo, vou voltar aqui. Pronto, confirmação da existência e acesso. Como estava falando, é um direito nosso, né? Solicitar correção e atualização de dados, solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação. E aí eu vou fazer um recorte aqui sobre a anonimização. A anonimização é uma verdadeira ciência multidisciplinar, porque envolve ciência da informação, ciência da computação, matemática, estatística. A anonimização consiste numa técnica para fazer com que os dados pessoais percam o vínculo que tem com o titular, de maneira que o dado resultante pode ser manipulado sem que se conheça o titular daquele dado. Repetindo, talvez não tenha ficado muito claro. O intuito da anonimização é pegar um conjunto de dados pessoais, tratar, mediante essas técnicas dessas ciências que eu comentei aqui, né, da matemática, da estatística, ciência da informação e computação, e obter um conjunto de dados que
possam ser tratados sem serem linkados com o titular original. Então, é um procedimento bem complexo e, assim, é uma ciência. São vários métodos, várias formas, existem vários níveis de força, também tem anonimização que dá para ser revertida facilmente. Então, quando uma organização for adotar a técnica de anonimização, ela tem que procurar ver qual técnica que vai usar, porque se ela usar uma técnica fraca, esse dado vier a ser reidentificado e esse dado vazar, ela pode ser responsabilizada por isso também. Então é algo que tem que ser feito com critério, com cuidado. E a anonimização, ela também é comum em algumas bases. Eu acho que essa base, viu, Maria, que a gente conversou aqui sobre uso acadêmico, né? Lá no inciso da lei fala que é garantido o uso e que sempre que possível os dados devem ser anonimizados, né? Sempre que for possível, os dados devem ser anonimizados, exceto quando a anonimização do dado comprometa o objeto da pesquisa, né? Esse penúltimo item, eliminação dos dados, ele merece uma reflexão também, porque é um direito que nós temos de solicitar a eliminação dos nossos dados, né? Findo, por exemplo, um relacionamento com a empresa. Sei lá, eu tenho um relacionamento com a Drogazil, mas por algum motivo não quero mais, eu quero eliminar os dados que ela tem lá para mim. Então eu posso entrar em contato e solicitar essa eliminação. Porém, a gente tem que ter muito claro em mente. Uma coisa é o direito que a gente tem de solicitar a eliminação. Outra coisa é a eliminação efetiva dos dados. Porque podem existir, na verdade, né? Normativas, regulamentos que impeçam a eliminação desses dados. Tá? Então, por exemplo, a gente está numa universidade, não faz sentido imaginar eliminação de dados, por exemplo, de histórico acadêmico, de emissão de diploma. Não há como pensar nisso, né? Não há como pensar, por exemplo, em eliminação de dados se a gente tá pensando, por exemplo, numa atividade que tenha questões tributárias envolvidas. Por exemplo, você pede para uma Drogazil da vida, sei lá, uma Magalu da vida eliminar dados seus, mas de repente tem coisas ali que dizem respeito a tributo e pode ter lá uma lei fiscal, né, que exija que aquele dado seja guardado por 1 ano, 5 anos ou até guarda permanente, né? Então, resumindo, é um direito que a gente tem de solicitar a eliminação. A instituição deve fazer uma análise caso a caso para verificar se aqueles dados podem ser eliminados conforme solicitado e, em todos os casos, sejam os dados eliminados ou não, a instituição controladora, no nosso caso aqui a gente está falando da Rural, ela tem a obrigação de responder ao titular fundamentando a decisão tomada, seja a decisão de manter os dados pelo prazo que a lei determinar, ou seja, eliminando efetivamente os dados, né? A fundamentação tem que estar lá. A revogação está aqui, mas eu acho que a gente já comentou, né? Então acho que dá para a gente seguir. Já está mais da metade, gente. Pronto. Aqui é uma lista, novamente, não exaustiva, de usos que fazemos, né, de dados pessoais e às vezes a gente nem se dá conta, né, no nosso dia a dia. Então, cadastro de usuário, empréstimos de livro, os sistemas acadêmicos, né, inclusive no sistema acadêmico a gente tem que estar atento. Já aconteceu comigo algumas vezes no atendimento ao usuário, tem pessoas que usam nome social, né, que de certa forma pode ser considerado já um dado sensível, porque revela um pouco sobre vida sexual, questão de gênero, aquela coisa. Pesquisa científica pode envolver dados pessoais também, né? E repositório institucional.
Tem lá informações pessoais de alunos e professores também. E, como sempre aí, reforçando mais uma vez, dados de crianças e adolescentes são dados sensíveis. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a guarda desses dados. Pois não, Maria, fique à vontade. Uma questão com relação a se vocês seria muito mais de prática da UFRP do que qualquer outra coisa com relação à lei, especificamente, que seria mais operacional. Hoje, vocês têm algum dispositivo que diga que a produção que está sendo depositada, eu estou falando especificamente com relação ao repositório institucional ou BDTD, tá? Certo. É a responsabilidade de anonimização de dados pessoais e sensíveis dentro da produção. Ela é de responsabilidade do autor ou vocês fazem algum tipo de checagem no recebimento desse material? Acho pouco provável, mas a questão está aí. Por que que eu estou falando disso? Porque a gente já recebeu, por exemplo, a pessoa fez o depósito do material e depois pediu para substituir em função de alguns dados. E o que a gente disse para essa pessoa, a gente fez o tarjamento dos dados, mandou para a pessoa, disse que ela indicasse quais eram as páginas e os textos a serem suprimidos, digamos assim, da visão, e assim Certo. foi feito, e a gente tarjou, ao invés de substituir, haja vista que a gente não ia fazer errata de determinadas folhas, e aí você acabaria substituindo, o documento permaneceria, digamos assim, aberto. Então, a gente fez o tarjamento. Mas a nossa questão era muito mais antes disso. Quem essa pessoa está sinalizando que ela é responsável por esse conteúdo, digamos assim? Maria, obrigado pela pergunta. Olha, eu vou te dar uma pergunta parcial, que eu acredito que não vai responder plenamente a sua dúvida. Estou até anotando aqui para verificar. Primeiro, né, Maria, para gente ser honesto, a Rural tem um caminho longo a percorrer para estar em conformidade com a LGPD, né? Mas em relação a repositório institucional, BDTD, que eu sei que existe, o pessoal sempre faz uma verificação quando faz o recebimento do trabalho, com respeito à patente, né? Quando tem uma patente, um registro, alguma coisa, o pessoal tem sempre a preocupação desse trabalho não ser publicado durante o período legal, quando é o caso. Mas eu confesso para você que não sei dizer hoje, pelo menos até então, como funciona, né, se eles têm essa preocupação com a supressão de dados, né, seja quando solicitado ou seja até mesmo sem solicitação, a depender do caso e do tipo de informação contida ali. Isso é algo que eu posso verificar e trazer a resposta depois. Não sei se tangenciou aí o que você está Não, perguntando. tranquilo. Foi no caminho, sim, está no caminho da explicação, mas é possível que a Júlia quer falar, eu vou deixar a Júlia falar, mas sim, você me respondeu, tá bom? Está no caminho. Tá, joia, Maria, obrigado. Júlia, por favor, fique à vontade, querida, pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpas porque eu estou ouvindo um pouco entrecortado, estou com, enfim, questões, mas eu estou muito interessada nessa pergunta que a Maria José colocou, porque a gente vem conversando também com o pessoal do Comitê de Ética, né, e tem essa questão do anonimato, né, de como usar o anonimato nas pesquisas científicas. E a questão das imagens, a gente já recebeu, né, retorno da biblioteca de imagens que foram borradas, por questão, né, seja de crianças ou, enfim, considerado em situação de vulnerabilidade. Mas a questão do anonimato, eu sou professora nessas disciplinas de TCC e fico ainda muito insegura, né,
de como orientar os alunos a usar o anonimato, porque em algumas pesquisas a visibilização do sujeito de pesquisa é importante, né? Então, desculpa se você já respondeu isso, Tiago, Fica à vontade. mas queria saber um pouco mais e ouvir. Era isso a minha pergunta. Certo, Júlia. Na realidade, eu respondi e não respondi, né? Porque, como eu tinha falado para Maria, eu não tenho uma resposta completa sobre isso. Esse minicurso, quando ele foi elaborado, né, a gente tinha em mente que era um minicurso introdutório. Foi por isso que eu não cheguei, por exemplo, aí de setor em setor para verificar como é que as atividades estavam sendo desenvolvidas ali, né? O que eu posso fazer é me comprometer com vocês todos, né? Em procurar o pessoal do BDTD, do repositório, e conversar com eles sobre isso, né? Até, de repente, eles têm algum tipo de procedimento nesse sentido e eu não tenho conhecimento, né? Eu sou apenas, digamos assim, eu sou apenas um estudioso do tema, eu não tenho a minha atuação efetiva na universidade não é com esse objeto de estudo, mas de qualquer forma foram perguntas ótimas, né, que já demonstram a importância da gente estar conversando sobre proteção de dados aqui, e eu posso conversar com o pessoal, com o Bruno, com o Mário, com a Ana, e passar uma resposta para vocês sobre a existência ou não. Tá bom? Pronto, gente. Vou aqui adiante. Pronto, acho que a gente comentou sobre essas aplicações aqui, né? Pronto. Aqui foi algumas boas práticas que eu resolvi listar. Essas boas práticas, elas têm mais a ver com segurança da informação do que com LGPD propriamente dizendo, né? Porém, praticando a segurança da informação, a gente está num caminho legal para atender os requisitos, no mínimo os requisitos técnicos da LGPD, né? Então, é uma boa prática nunca compartilhar senha de acesso. Aí a pergunta que fica, né, Tiago, e você vê isso no dia a dia da Rural? Vejo muito. É triste, mas vejo bastante. É uma técnica de segurança, vamos dizer assim, falando do ponto de vista de segurança, uma técnica abominável. Eu tenho algumas ideias na cabeça para tentar ajudar o pessoal com isso aí. Eu, por exemplo, acho que é uma boa ideia para todo mundo que tiver oportunidade usar gerenciadores de senha, né? Porque aí você não tem nem que decorar a senha, você não tem. Você usa um gerenciador e já está tudo lá, mas enfim, né? Existe, mas não deveria. Né? O respeito aos titulares, obviamente, é uma boa prática. O descarte seguro de fichas e arquivos antigos e o cuidado com documentos físicos contendo dados pessoais. Esses dois itens, eles me fazem fazer uma reflexão aqui com vocês, que porventura pode existir essa dúvida na cabeça de alguém. A gente tem um marco civil da internet. Logo, o marco civil se aplica no âmbito da internet, né? Ele garante direitos e deveres no âmbito da internet. A LGPD é uma lei geral de proteção de dados pessoais, não apenas no ambiente digital, mas também no ambiente físico. Então, tanto no ambiente digital como no ambiente físico, nos papéis impressos, nos arquivos que a gente tem, a LGPD se aplica a isso também. Então a gente tem que ter aquela política de mesa limpa? A gente tem que ter uma política de mesa limpa, tem que tomar cuidado com o que é que a gente tem impresso e principalmente acessível a qualquer um. E até mesmo o descarte desses materiais que contenham dados pessoais, ele deve ser um descarte controlado, né? Em última instância, quando estava estudando sobre isso aí, tem casos de empresas que ficaram sabendo de segredos industriais de outras
através do lixo, né? Papéis foram jogados no lixo, acho que, se eu não estiver enganado, envolve Coca-Cola e Pepsi, coisa assim. Material indevido, e aí não foi dado pessoal, no caso, né? Foi segredo industrial. O segredo industrial vazou porque foi descartado de maneira irregular no lixo, né? No lixo comum. E qualquer incidente de segurança, né? Ainda aqui na lista de boas práticas, qualquer incidente de segurança deve ser reportado. E aí vale também dizer, né, o que é incidente de segurança. Incidente de segurança é qualquer coisa que interfira na tríade da segurança da informação, né? Você tem confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, uma mera página que fica indisponível já pode ser considerado um incidente de segurança. Então, se a gente está navegando na página da Rural, está navegando na página da biblioteca, verificou que tem um link lá que não está mais funcionando, a gente tem sempre que reportar isso. Porque o pessoal responsável tem que correr atrás para verificar o que é, né? Se é um simples erro técnico, uma questão lá da máquina, por exemplo, ou de repente pode ser até um ataque hacker, né? Tem algumas pesquisas que a gente faz no Google com páginas da Rural que quando abre, eu não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente abre tem lá uma página com um jogo tipo um tigrinho da vida. Então, isso é algo que a gente tem que reportar, né? A quem de direito, sempre que verificar. Pronto, gente. Alguém gostaria de se arriscar a responder essa pergunta? É simples, eu juro que é simples, tá? Não é nada de outro mundo, não. O caso é um aluno que solicita exclusão de dados no sistema da biblioteca, né? O que a LGPD diz e o que o CIB deve fazer. Inclusive, eu vou fazer aqui uma ressalva logo. A gente está fazendo uma abstração, tá? Eu não estou nem considerando o resto da universidade. Eu estou considerando que a biblioteca é um CNPJ, certo? A biblioteca é um CNPJ. Um aluno solicita direto para a biblioteca, vamos dizer que ele não fosse solicitar para a Rural, ele fosse solicitar direto para a biblioteca a exclusão de dados. O que é que a LGPD diz e como que o CIB deve proceder? Se alguém No quiser... caso, o titular tem o direito sobre seus dados e pode pedir a exclusão a qualquer momento, não é isso? Isso, Jéssica, isso. O titular ele tem direito de solicitar a eliminação, né, a qualquer momento. Ele pode solicitar. Aí, como o CIB deve proceder, aí é uma segunda parte da pergunta. Se você quiser, eu posso deixar você tentar responder também. Essa eu não sei, não. Então, se mais alguém quiser, fica à vontade, tá? Senão eu já vou... Gente, isso é para passar vergonha, né? Assim, para vocês dizer, olha, presta atenção, olha o que ela diz. Veja só, eu fico pensando na operacionalização, né, da própria biblioteca em si. Por exemplo, para efeito de estatísticas, para efeito de histórico do que aconteceu, isso é bem delicado, né? Apesar da LGPD dizer que eu sou dona dos meus dados, né? Eu não, sinceramente, eu ia procurar qualquer argumento para não excluir. Eu não sei se seria o caso, mas eu iria realmente, dentro da própria LGPD, eu iria atrás de informações que me dessem argumentos para que eu não tivesse os dados. Haja vista, talvez anonimizar esses dados, mas não excluí-los, entende? Certo. Porque eu penso que eu precisaria dele para efeito de tomada de decisão, inclusive, sobre aquisição de mais material. Eu precisaria desses dados para tomada de decisão, né, sobre aquisição de mais material, por exemplo, porque é muito especificamente os dados que são usados, mas eu não sei se a biblioteca também faria uso dos dados que são usados por determinada pessoa, se ela entraria logada para usar a internet, por exemplo, no local. Mas eu digo para você, como biblioteca, eu faria tudo para manter os dados, mesmo que anonimizados, para efeito histórico. Certo. Então, Maria, basicamente,
o caminho é por aí, como você comentou, né? Jéssica falou sobre o que a LGPD diz, e a LGPD diz que o titular ele tem o direito de solicitar a exclusão. O CIB, e aí a gente pode pensar não apenas o CIB, né, mas qualquer instituição que tivesse nesse lugar, o CIB tem que fazer uma análise caso a caso para saber se esses dados podem ser eliminados ou não. Então, primeiramente, é bom ter em mente que, de acordo com a LGPD, todo tratamento de dado tem que ter um termo final. Então, você não pode, a princípio, fazer um tratamento de dado ad eternum. O tratamento de dado ele deve ser feito até que se conclua a finalidade para a qual aquele dado foi coletado, ou até uma determinação legal. Por exemplo, você falou na biblioteca usar algum argumento, algum pretexto, alguma brecha legal para manter os dados. E de repente pode ser esse o caminho. Como eu falei, a gente tem que percorrer um caminho para fazer o pessoal chama de enforcement da lei, que é a aplicação, né? A operacionalidade da lei. A gente tem um caminho para chegar lá. Então, assim, o aluno, para resumir, o aluno ele tem o direito de solicitar, e a universidade tem que fazer uma análise caso a caso para saber se aqueles dados podem ser eliminados ou não. Quais seriam os casos em que os dados não poderiam ser eliminados, por exemplo? Os dados não poderiam ser eliminados, por exemplo, simples, quando o aluno tivesse uma pendência na biblioteca, né? Porque isso aí iria subverter completamente a ordem das coisas, né? Não faz sentido você excluir se o aluno, sei lá, tem um livro pendente, tem multa em aberto, ou até mesmo, ainda que ele não tivesse pendência efetivamente falando, né? Mas a gente pode muito bem elaborar uma diretriz, uma normativa, estipulando prazo para que isso aconteça, por exemplo, né? Estipulando prazo de, por exemplo, os dados ficarão disponíveis no sistema da biblioteca até 2 ou 3 anos após a conclusão do curso. Isso é um exemplo. E, Maria, você ainda falou algo bem interessante, que é o seguinte: se aqueles dados, para mim, são muito importantes do ponto de vista estatístico, eu ainda tenho a opção de pegar aqueles dados e anonimizar. E aí, depois de anonimizar, esse conjunto de dados anonimizado, eu não preciso prestar contas dele para ninguém. Então, eu poderia continuar com ele, aí sim, ad eternum, para as finalidades que eu desejasse. Acho que respondeu, né? Acho que você respondeu. Pronto, gente, tá vendo? A ideia era fazer algo realmente assim elementar, né, que não tomasse tanto tempo de vocês, não ficasse tão cansativo. Então, aqui fazendo um compilado, né? A LGPD ela traz responsabilidade para todos nós que estamos envolvidos no processo. E aí eu coloquei entre parênteses controladores, operadores e titulares. Aproveitando que a gente tem tempo, eu queria fazer esse exercício com vocês de conceituação, considerando a relação entre o usuário e a biblioteca. O usuário é o titular de dados, a biblioteca é a controladora dos dados, e eventualmente, por acaso acontece na nossa realidade, a gente tem um operador de dado. E aí qual é a diferença entre controlador e operador, para ficar claro para todo mundo? Controlador é aquele que detém os dados, né? E aquele que define o uso que será feito dos dados. Tudo bem, o uso que será feito, ele deve ser um uso informado, conforme o princípio lá da finalidade que a gente comentou. Então, eu, enquanto instituição, tenho a obrigação de informar para que eu estou coletando aqueles dados. Porém, fui eu que defini quais dados eu iria usar e para quê.
Então, nesse contexto, eu sou controlador de dados. Dando nome, seria o CIB, né? Seria a rural. O titular, naturalmente, é a pessoa física, né? Aquele que é o efetivo detentor dos dados pessoais. E o operador é aquele que eventualmente detém alguns desses dados, né? Recebe algum desses dados para agir conforme as diretrizes estabelecidas pelo controlador. Pode ficar um pouco confuso. Vamos clarear. Um exemplo prático, né? A gente tem no nosso sistema de bibliotecas uma plataforma chamada Minha Biblioteca, que é uma plataforma de livros digitais, né? Para que seja possível o acesso a esses livros, a universidade disponibiliza para essa plataforma algumas informações da comunidade acadêmica para viabilizar o acesso. Então, nessa relação, você tem o titular, né, por exemplo, o aluno, você tem o controlador, que é a rural, e o operador, que é a plataforma Minha Biblioteca, que trabalha com esses dados, agindo de acordo com as instruções do controlador, que no caso é a rural. Acho que assim fica mais claro para todo mundo, né? Proteção de dados é proteção da confiança, na verdade, proteção de dados é um dos elementos para a gente construir uma relação de confiança, né, perante a comunidade acadêmica, e cada um de nós temos um papel a cumprir, né? Nem que seja lá aquela simples diretriz de não compartilhar a senha, mas a gente já pode ajudar de alguma forma. É isso, gente. Agradeço o tempo de vocês. Estou aqui para perguntas, caso vocês tenham alguma para fazer. Eu anotei aqui, viu, Maria e também a Júlia. Eu anotei aqui e vou entrar em contato com o pessoal do repositório institucional e do BDTD para saber o que é que a gente tem em relação a isso, tá? Oi, Maria, pode falar. Oi. Concordo, Eliana, ele é uma potência. Gente, vê só. Uma das coisas que me incomoda, por exemplo, é quando você tem eu não sei, eu não lembro da minha biblioteca, mas lembro de outra base de e-books que, salvo engano, tá certo, você ainda tem que autorizar que ela faça a coleta dos seus dados. Isso me incomoda pelo seguinte: a universidade já não é aquela corresponsável por manter apenas as pessoas habilitadas, digamos assim, com vínculo para terem acesso. Por que que eu ainda preciso autorizar essa coleta de dados no caso aí, no seu exemplo, pela operadora, entende? Afora isso, tá? Salvo engano, não é o caso da minha biblioteca, eu penso, mas de outra, ou irmã, digamos assim, que tem a mesma regra de negócio, os dados não são tratados no Brasil. Sim, sim. Entende? Então, quando eu penso com a instituição, pegando esses dados, aliás, quando a instituição já tem todo um protocolo de segurança para ter acesso pelas pessoas apenas vinculadas dentro do IP da universidade, por que que eu ainda tenho que autorizar a coleta dos meus dados por aquele local e sem a certeza do tratamento dentro do Brasil? Não sei se isso já acontece, se isso acontece com vocês, porque assim, é mandatório. Ou eu aceito ou eu não tenho acesso à plataforma. Certo. Então, terminou a pergunta, posso falar, Maria? Sim, sim, claro. Foi muito mais assim, foi um misto de perguntas e de constatações, digamos assim, para a gente poder pensar a respeito.
Sim, sim. Recentemente eu fiz um trabalho para a própria Welita, né, que era uma bibliotecária nossa, foi diretora do sistema de biblioteca durante muito tempo, e eu fiz a análise da política de privacidade, tanto da plataforma Biblioteca da Pearson, como da plataforma Minha Biblioteca. Em uma das duas, eu confesso que eu não lembro agora qual das duas, em uma das duas havia transferência internacional de dados para os Estados Unidos. Isso. A rigor, o que acontece é que muitas vezes essa transferência é feita porque a plataforma, por exemplo, sei lá, eu não sei se foi, tá? Mas eu vou supor aqui que seja a minha biblioteca. A minha biblioteca, ela faz uma espécie de terceirização de serviço. Ela vende algo, ela faz um contrato com a Rural para uma plataforma de livros online, né? E ela de repente ela detém os direitos, né, de autorais para fazer a divulgação desses livros no formato eletrônico, mas aí ela precisa contratar o serviço de nuvem de uma empresa, e o serviço de nuvem dessa empresa, por acaso, é uma nuvem que fica com os data centers sediados lá nos Estados Unidos, entende? Eu não estou dizendo nem que concordo, apenas é o que eu verifiquei. E sobre o aceitar que você comentou, Maria, tem algo que eu estou pensando, de repente pode ser uma pequena confusão. Quando a gente acessa pela primeira vez o site, pelo menos a minha biblioteca eu tenho certeza que é assim, aparece um bannerzinho lá sobre cookies, né? E aí tem os Não é cookies, isso não. tem os Não é cookie, não. essenciais. Não, não é Não, esse, não, não né? é cookie. Absolutamente é não. Ah, E eu estou tá. falando da PIS. Da Pearson, né? Ah, eu acho que eu li. Hoje a minha biblioteca, você consegue acessar, tá certo? Sem precisar, porque você já está usando o IP da UFPB. Eu trabalho na UFPB, tá? Então, você Certo. já tem o IP da UFPB, você já tem da universidade, você já está habilitada, você já é parte do processo de recebimento do serviço, digamos assim. Mas a Pearson, você obrigatoriamente tem que concordar com a coleta dos dados, e aí a coleta de dados é imensa. Por isso que eu ainda não aceitei, porque Entendi. eu quero questionar com o nosso operador, com o nosso controlador aqui, aliás, não é nem com o controlador, é com o encarregado de dados, Isso. essa questão da PISO, tá? Porque É algo que pode ser assim, discutido, né, para firmar contrato. Isso pode ser questionado direto à Pearson. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito. Eles pedem informações, por exemplo, se eu não me engano, tem até informação tá na de marca. gênero também. E eu acho que ele. São muitos dados que eles precisam, e assim, são exatamente aí onde entra aquela questão. Quanto menos dados, Sim, melhor. sim. Mas neste caso específico, eu já não estou usando o IP da universidade, da instituição, para que eu ainda preciso fornecer dados para isso? É um Né? questionamento bastante válido. Mas é um posicionamento assim, e como, obviamente, as pessoas têm a ânsia de estudarem e terem acesso, e ela realmente é uma excelente plataforma, tá certo? Eu não tiro mérito nenhum disso, mas esse uso exacerbado, né, de necessidade de acesso a dados que aparentemente são desnecessários para o que a gente precisa efetivamente receber de serviço. Eu acho que um caminho que a gente pode seguir, Maria, é questionar, né? A gente enquanto instituições federais de ensino, né, a gente assina contratos de valores bem altos e assim, a gente pode ser um cliente exigente e começar a questionar. Por que isso? Qual é a necessidade? O que é que acontece se esses dados não forem passados? Por quê? Né? E de repente dizer, ó, eu uso outro serviço aqui que ele não me coleta esses dados. E aí, como é que fica? Né? Fazer uma pressão, vamos dizer assim, uma pressão da esfera comercial para a esfera
legal. Vamos colocar dessa forma. Minha gente, eu não tinha aberto novamente a câmera, me desculpem. Abri agora. Por fim, gente, se alguém se interessa bastante no tema e tem interesse em seguir os estudos, alguns desses livros aqui, inclusive, tem na plataforma Minha Biblioteca. Eu deixei aí quatro livros que são referência, principalmente o primeiro aí do saudoso Danilo Doneda, que são, assim, livros excelentes para a gente entender e se aprofundar mais no tema. Ok, é isso. Gratidão imensa. Eu quero dizer para você assim, muito obrigada. Eu quero parabenizar a equipe da UFRPE por esse treinamento, essa capacitação. Ela está sendo fabulosa. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada por você se dedicar a esse estudo. Ele tem é a nossa realidade a partir de então. Então, a gente realmente precisa se capacitar para isso. Então, muito obrigada por compartilhar o que você conhece conosco, viu? Gratidão imensa. Obrigado, Maria. Eu que agradeço. Estudando para passar para outros é uma das formas que a gente mais aprende. Pois não, Júlia. Fique à vontade, pode falar. Oi, Tiago, desculpa, né, insistir, assim, porque, como eu disse, estava meio confuso aqui em casa, e aí talvez você tenha falado e eu não peguei, mas aí eu não ia perder essa oportunidade, né, de falar contigo, até anotei teu e-mail, já estava para mandar o e-mail, mas decidi fazer aqui, porque tem angustiado isso, né, o Iliana percebeu, já conversei um pouco com ela sobre isso, e aí queria saber, não sei se você consegue, né, me responder agora, se tem uma legislação, assim, o que a legislação diz nesses casos, né, que eu falava agora há pouco da minha pergunta, sobre o uso do anonimato nos trabalhos acadêmicos, né? Porque, assim, o comitê de ética, ele pede sempre para a gente passar pelo comitê de ética, mas, com pesquisas de graduação, a gente não consegue ter tempo hábil para isso. Então, por exemplo, a gente fez um termo de autorização de uso de imagem e no caso do nome, né, assim, que a pessoa assinasse para autorizar. E aí, enviamos para a biblioteca há um tempo já, e aí nos foi orientado consultar o CEP, o Comitê de Ética, e consultamos o Comitê de Ética, e aí o Comitê de Ética disse que a gente não poderia usar enquanto termo como TCLE, né, termo de consentimento livre esclarecido, porque poderia, digamos assim, enganar ou ludibriar, né, quem está ali assinando esse termo, como se aquela pesquisa tivesse passado pelo CEP, mas ela não passou. E aí também respondeu dizendo que pela Constituição Federal, abri até aqui o e-mail para ver, e pela Lei Geral de Proteção de Dados, e também pelo ECA, né, pela questão das crianças, o termo é termo de autorização de uso de imagem. Aí, assim, a gente meio que ficou com mãos atadas, sem saber como orientar os nossos estudantes, né? A gente já orienta que não coloque as imagens de crianças, nem de vulneráveis, mas para os outros casos, é possível usar, a gente pode, enquanto curso, criar um termo e pedir para a pessoa assinar, deixa ela, né, que é aquela coisa que você explicava, que foi na hora que eu consegui ouvir, né, que a pessoa, para assinar, ela tem que estar bem esclarecida, você usou 4 adjetivos, né, para falar sobre isso. Enfim, eu estou insistindo nisso, porque, né, a aula é até as 4, assim, ainda daria um tempinho para falar contigo, ou então a gente pode até marcar de conversar mais especificamente, porque isso tem sido muito debatido, sabe, tanto no curso de Ciências Sociais, como no de Bacharelado em Agroecologia, e como eu estou como professora, né, da disciplina, a gente fica meio sem saber como responder, entende? E quais os caminhos seguir para fazer da forma mais correta possível, né? Porque aí vem essa questão, pode dar processo, né? Os sujeitos da pesquisa podem processar judicialmente. Aí você, eita, como é que a gente faz, então, né, para ser algo correto, né? A discussão ética a gente vem tentando fazer, mas a questão procedimental mesmo, de uso de um termo, não sei como fazer isso, entende? E se Entendo. for muito fora do que você falou também, tranquilo, eu posso procurar outros espaços, né, para entender um pouco melhor isso.
Não. Tá bem alinhado, Júlia. O que eu posso te dizer é, como eu não sou o encarregado de dados, nem faço parte do jurídico da Rural, né? É que, de repente, essas duas partes, né, o encarregado de dados e o jurídico, poderiam prestar um auxílio, né, para dar vamos dizer assim, um amparo formal para a tua necessidade. É, porém, de imediato, o que eu posso falar é que, assim, o uso do consentimento, ele não deve ser descartado, ele realmente deve ser usado, vamos dizer assim, num segundo momento, tendo em vista que ele é um pouco mais difícil de ser comprovado. Mas, por exemplo, quando a gente fala em documentos escritos, uma das formas de você usar o consentimento é você fazer uma cláusula específica à parte, só em relação ao consentimento. A cláusula de consentimento ela não pode ser, por exemplo, uma cláusula inteira para todas as finalidades do documento. Você tem lá o seu documento, lista todos os direitos e obrigações, tem o campo de assinatura e você tem que ter uma outra parte no mesmo documento, ou até mesmo um documento à parte, só como esse termo de autorização para fazer a coleta da assinatura, né, a título de comprovação de consentimento. E no caso de menores, né, no caso de menores, é sempre necessário o consentimento de um dos pais ou responsável legal, ao menos um, não necessariamente os dois. Acredito que isso não te responde plenamente, porque até mesmo porque, diga-se de passagem, esse treinamento ele foi pensado para ser algo elementar, né? Algo assim, o público é heterogêneo, então a ideia é que quem nunca ouvisse, quem nunca tivesse estudado sobre o tema, conseguisse entender o que estava sendo falado. Mas aí vai ser um prazer se você quiser mandar um e-mail, se quiser passar na biblioteca, fique à vontade. Esse é meu objeto de estudo, no mínimo até abril do ano que vem, que eu ainda estou cursando a minha especialização. Tá bom? Ok, eu acho que a Maria está com a mão levantada aqui, né? Isso. Oi, Maria, pode falar. Eu tenho uma sugestão para a Júlia. Você já deu o primeiro encaminhamento, acho que Vânia também vai falar. Não sei se é a mesma coisa, mas o que eu quero dizer é que eu faria o seguinte, uma sugestão de fazer uma minuta, né, do termo que você, do que você precisa, obviamente com essa ajuda que o Tiago já está dando e a disponibilidade que ele tem de vocês sentarem para conversar, faria uma minuta e submeteria inicialmente ao próprio jurídico. Eu não sei como vocês tramitam com os processos, com cópia para o pessoal, para o encarregado de dados, de forma que vocês conseguissem atender a questão da LGPD, a questão até do comitê de ética, né, dentro da sua especificidade, que nesse caso me parece que eles não estão se responsabilizando pela orientação com relação a isso, e talvez nem realmente devessem fazê-lo, né? Então, a questão de cada caso de pesquisa é um caso de pesquisa, a verdade é essa, cada objeto. Então, talvez um formulário que você pudesse fazer assinalar quais são cada situação e submeter ao jurídico para que ele emita um parecer junto com, obviamente, o encarregado de dados. Eu acho que você talvez se sentisse muito mais segura. Eu acho que seria nesse encaminhamento, é uma sugestão, tá? Muito bom, Maria. Pois não, acho que vida, né? Pois não, vida. Fique à vontade. Você tem microfone? Tenho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Queria parabenizar a Tiago primeiro, né? Eu acho que assim como a LGPD, a ciência aberta também, foram conversas introdutórias, e aí a gente vê que surge aí uma diversidade, né, de
de questionamentos. Eu queria responder um pouquinho à professora Júlia, e aí não como representante do repositório da BDTD, mas como pesquisadora mesmo, tá certo? E professora aí, professora Júlia, teve um debate muito grande, eu acho que há 4, 5 anos atrás, sobre pesquisas que estavam sendo desenvolvidas antes de passar pelo Comitê de Ética, né? Inclusive pela Plataforma Brasil. O correto é primeiro passar no Comitê de Ética, né? Ou da sua instituição, e você enviar também para a Plataforma Brasil, se for necessário, e depois você começar a aplicar pesquisa, e os pesquisadores estavam fazendo o contrário a isso. E aí o termo de consentimento não estava sendo válido, porque como é que uma pesquisa começa a ser desenvolvida sem passar primeiro pelo Comitê de Ética, né? O ideal é que ele passe pelo Comitê de Ética, que aí no termo de consentimento você vai estar dizendo que aquele projeto passou pelo Comitê de Ética e tem um númerozinho, né? Que você, como se fosse um númerozinho de processo que passou no Comitê de Ética. Sobre a questão das imagens, hoje o pessoal tem feito um trabalho muito delicado e didático quanto a isso. Então, quando você vai trabalhar com crianças e adolescentes, o ideal é que o pesquisador ele faça um momento com a direção da escola ou de qualquer instituição que ele vá trabalhar com essas crianças, né? Primeiro faça essa primeira conversa e inclusive, ele registre tudo isso, né? E aí, depois, no segundo momento, ele pede os contatos que a escola, né, possa entrar em contato com os pais, para que os pais também possam ter um segundo momento de reunião com esses pais, para que nesses 2 momentos ele explique claramente o que é o objetivo da pesquisa dele, como vai ser feito, quais são os instrumentos metodológicos que ele vai usar, quais são os dados que ele vai coletar, como ele vai coletar isso, analisar isso e disponibilizar isso. Ele tem que deixar muito claro. Antigamente, a gente ia lá, pedia para um pai assinar um termo e estava tudo certo. Hoje, ele precisa de todos esses passo a passo, registrar tudo isso, inclusive. E aí, o termo de consentimento dos pais e também um termo das imagens, né? Que é muito importante. E ele tem que dizer, né, que nessas imagens vai ter uma anonimização. Eu proponho aqui, inclusive, que na próxima vez a gente chame aí, de repente, o Instituto do Menino Miguel, né, que é o pessoal que trabalha aí muito bem com a lei da criança e do adolescente também. E aí, eu acho que quando o Comitê de Ética fala isso, é que talvez, né, e eu não tenho certeza, ele tenha encontrado alguma brecha aí nesse procedimento. Então, o procedimento, ele precisa de todos esses registros, né? Qual foi a data que ele conversou com a escola, como foi essa conversa, quem estava, os representantes, depois com os pais, a explicação, né? No termo de consentimento está muito claro qual é o objetivo da pesquisa, o que ele vai fazer com aqueles dados, no das imagens também, dizendo claramente que vai haver uma anonimização disso aí, e aí talvez seja interessante a gente descobrir a gente discutir sobre esses processos, né? Esses processos, eles são muito importantes nessa construção aí dessa coleta, que é muito importante, né? Mas de como está sendo feito essa coleta, né? As pessoas estavam indo muito com termos, assinava-se lá, mas não sabia-se o que era feito de fato, né? A gente tem vários termos de consentimento aí que a gente pega como modelo, mas aí talvez seja importante, aí como Maria levantou, pensar no termo de consentimento, em termo de imagem, junto com o jurídico, que represente nossas pesquisas aqui na UFRPE, né? E aí a gente tem um modelo padrão para isso, né? E também registrar esses procedimentos. E isso é só uma fala, eu não sei se seus alunos já estavam fazendo assim, se esse já era o procedimento, se é maravilhoso, né? Se não era, né? E se era, que bom, que ótimo. Mas aí só para esclarecer, tá, Tiagão? Parabéns mais uma vez, foi excelente, viu, meu querido? Muito obrigada. Obrigado, Vida. Eu acho que a Júlia quer falar, né, Júlia? Pode ficar à vontade. Bem rápido. Gente, agradeço muito, né? Acho que a gente pode até marcar uma conversa mesmo. Então, Vânia, eu chamo muito o Comitê de Ética para falar para as minhas turmas. E uma das reclamações, né, do Comitê de Ética é que tinha muita gente usando o termo
só que não passava pelo comitê de ética. Então, usava o modelo que está lá no site, né, do CEP, da UFRPE, usava todo o modelo bonitinho, e aí o que o CEP falou é que isso induzia ao participante da pesquisa a achar que todo o processo passou pelo CEP quando ele não passou. Então, a orientação do CEP foi assim, não use, se você não passou pelo CEP, não use o nosso termo, né? Aí, para a gente da graduação, que tem essa questão do tempo, que eu entendo que o mais correto é passar pelo CEP, só que ainda é muito difícil, né? Eu acho que o CEP, inclusive, tem feito um trabalho nesse sentido, de estimular os PIBICs, os projetos PIBICs estão já sendo estimulados para passar pelo CEP, mas ainda a grande maioria dos TCCs não passam, né? E aí o que fazer para minimizar esse problema, né? Para além de disciplina de ética, né? De conversar muito sobre ética, mas eu digo assim, do procedimento mesmo, qual é o instrumento, entende? E aí é isso, eu acho que o CEP fica inseguro de dizer que o instrumento que a gente propôs é o correto, porque ele precisa de um parecer jurídico, né? E talvez esse caminho que a professora acho que Maria José, né, falou, talvez ajude, né, a gente passar por algum jurídico para ver se aquele termo que a gente propôs, que não é o termo do CEP, para não trazer essa ideia, né, que passou pelo comitê, enfim, são processos aí que a gente vai tendo que aprender e obrigado pelo tempo e pelos esclarecimentos a respeito desse tema. Joia, gente. Se nenhum de vocês tem algo mais a acrescentar, foi isso. Agradeço a todos. Foi um prazer. Fico à disposição. Se alguém ainda não viu, me parece que existe uma ata, né, para ser assinada. Não sei se tem um link também para avaliação do curso. Se puderem avaliar, eu agradeço, tá bom? Boa tarde a todos. Um abraço.